filosofia, quando construiu o muro com um metro para dentro do terreno dele. Vocês, nas suas orações, pelo Brasil. Nós precisamos orar muito pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós e do nosso país. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradeço, ó Pai querido, pela noite de descanso. Agora estamos reunidos, ó Pai querido, para aprender a Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai querido, a Tua vontade e o Teu querer sobre cada um de nós, ó Pai querido. Abençoa nossas famílias, abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão trabalhando. Senhor, dá a Tua graça e a Tua bênção que eu te peço. Abra nosso coração para entendermos a Tua palavra, abra nosso coração para compreendermos aquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor, também eu te peço, Pai querido, pelo nosso país, coloca as Tuas mãos, faça conforme o Teu querer, o Teu mandar nessa terra. Senhor, eu te peço, oro, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, nós vamos ler. Como de costume, eu leio os ímpares dos irmãos pares, capítulo 9, versículo 20 ao versículo 28. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 28. Não, o texto que eu tenho aqui da aula número 10 é Gênesis 9, do 20 ao 28. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e começou Noé a ser lavrador na terra da planta. Vou de novo. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E viveu E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e foram saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram sempre a e puseram sobre ambos os rostos, e indagas cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram olhados, de maneira que não via a nudez de seu pai. E despertou Noé de seus ninhos, e soube que o seu filho menor lhe fizeram. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã seu servo. Alabe Deus da fé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã o servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Amém? Vamos fazer mais uma oração, agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço. Pai, coloca as tuas mãos, dirija-nos ao Pai querido, conforme a tua vontade. É que eu te peço e oro, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pastor Manuel. Paz do Senhor para todos. Amém. Lição de número 10. Página 50, lição 10. Título da lição: simplesmente humanos. Essa lição está baseada no texto bíblico do presbítero Estevão, Gênesis 9, versículo 20 ao 28, que trata sobre um episódio com Noé, primeiro episódio narrado após o dilúvio, né? E dentro dessa narrativa foi dado para nós então o tema fraqueza humana. Vê que nenhum herói da fé
que você pega o relato deles, está livre de erros. Todo herói da fé tem um erro, e a Bíblia não esconde esse erro. Ou seja, somos humanos. E onde está o ser humano, está o erro. Ninguém consegue viver uma vida espiritual 100% à altura, livre de erros. Se o homem viver 100 anos, 200 anos, o que se vai ter na vida dele é bastante pecado. Então, os erros são grandes. Sobre a fraqueza humana, nós temos no Novo Testamento um apóstolo chamado Pedro. E Cristo estava falando para os apóstolos: olha, está escrito que hoje vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. E Pedro: não, mesmo que todos fujam, eu não. Eu sou diferente. Os outros podem ser, não pode ser outro, mas eu não. Não vem falar comigo desse jeito, não, que eu não sou assim. Aí Jesus fala para ele: olha, Pedro, hoje, antes que o galo cante, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele continuou falando, não. E os outros foram atrás dele. Ele era o líder, né? E os outros sim, foram na fila. Nós também não. Mas você sabe da história, né? Então, a fraqueza humana. E essa é o nosso tema dentro de Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 28. Introdução. De acordo com o relato bíblico, por um período de 100 anos, Noé acumulou as funções de construtor da arca e pregoeiro da justiça. Então a Bíblia nos informa que Noé vivia uma vida simples de trabalhador, e a Bíblia não dá muitos detalhes, e ela dá o detalhe que ele tinha 500 anos quando foi lhe dirigido a incumbência de fazer uma coisa que ele nunca havia feito: construir uma arca. Engraçado, naquele tempo não tinha engenheiro naval, não tinha engenharia naval. Bom, segundo o contexto e a história e os teólogos, no tempo de Noé não tinha nem chuva. Então, se você pegar Gênesis lá, a terra era regada com vapor, e os camaradas naquela época não tinham, nem sabiam o que era chuva. E de repente foi revelado para ele que haveria um dilúvio, para ele construir uma arca. E do nada ele se pôs a construir uma arca. Fica subentendido que ele levou 100 anos. Ele era da idade de 500, com a idade de 600 aconteceu o que Deus falara para ele. Então ele saiu da onde ele estava, do que ele estava fazendo, e foi construir uma arca. Ao mesmo tempo que ele era construtor, ele era pregoeiro, ou seja, ele pregava. Ele construía e pregava. Ele não precisava de muitas palavras para pregar, porque o serviço dele era a pregação, o trabalho dele era a pregação. Muitas vezes você fica pensando assim: mas o que eu preciso para pregar? Para pregar você precisa viver a palavra, a tua vida é uma pregação. E ele então se pôs a caminho, e o nosso professor aqui vai nos levar dentro dessa missão nesses dois pensamentos: pensamento de Noé sendo construtor, pregador, e o pensamento de Noé sendo agricultor. A comparação é simples e fácil de se aplicar, e durante a lição toda vai se aplicar esses dois pensamentos. Pensamento de
Noé, construtor, pregador, ou seja, o período que ele viveu, como se diz hoje em dia, né, trabalhando 100% na obra, tempo integral na obra, como a gente pega um obreiro hoje que tem um tempo integral na obra, e período que ele trabalhava para se sustentar. Então ele viveu durante um período de 100 anos, dependendo da obra de Deus. Nesse período aconteceu um milagre. Ele era mantido por Deus. Durante 100 anos ele foi mantido por Deus. O trabalho dele era espiritual. E dentro disso, o autor aqui vai nos levar. Ele vai nos levar, dentro desses dois pensamentos, juntando um pensamento dizendo assim, espiritual e natural. O espiritual é o período que ele passou 100 anos vivendo na obra. O natural é o período que ele trabalhou para se autossustentar. Então preste atenção nessa linguagem: natural e sobrenatural, natural e espiritual, que na realidade a nossa vida é dividida nesses dois nomes: vida natural e vida espiritual. A espiritual deve se sobrepor à natural, deveria. O que na realidade, na maioria das vezes acontece, é que o natural prevalece e o espiritual fica lá embaixo. E nós precisamos aprender, como diz o pastor Pedrosa, aprender com o erro dos outros é melhor do que aprender com o próprio erro. Como diz aquele ditado, quando você vê a barba do vizinho ardendo, o que você faz? Você coloca a sua de molho, a sua não arder. Não é isso? Então aprender com o erro dos outros é melhor do que você errar e aprender com o seu erro. Bom, o ser humano é cabeçudo, nós somos cabeçudos, hein? Mas eles acham que para ele ficou certo, o outro não deu, para ele vai dar. É isso, você. Aí ele termina a introdução aqui, ó, dizendo assim: vejamos como é viver no mundo e como devemos nos comportar enquanto vivemos nele. Então essa gangorra aí entre natural e espiritual existe porque nós estamos no mundo. Tem uma comparação muito usada nos púlpitos evangélicos, que é a comparação do navio e o mar. Então se compara a igreja com um navio. O navio está no mar. O mar é o mundo. Então lá, a igreja, o navio está no mar. E não pode sair do mar, ela tem que estar no mar. Mas o mar não pode entrar dentro do navio. Essa é a comparação natural e espiritual. Você está no mar, no mundo, mas o mundo não pode entrar dentro de você. Você faz essa comparação com a igreja, você fala: mas eu vou embora da igreja, porque a igreja está mundana. Então você tem que pegar e pensar também no individual. Se alguém na igreja, o mar entrou dentro dela, existe uma coisa, que a salvação é individual. Então não é porque o camarada fez e está no mundo que eu vou entrar também, ou eu vou abandonar o barco. Eu não posso abandonar o barco. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que arrumar um jeito. Como Deus falou para outros profetas do Antigo Testamento: olha, eles podem se voltar para você, mas você nunca jamais se volte para eles. Isso era falando do profeta com o povo de Israel. O povo de Israel todo errado, e foi dada a ordem ao profeta: profeta, eles podem se voltar para você, mas você jamais pode se voltar para eles. Ou seja, se eles se converter, amém, mas se eles não se converter, você não vai te espantar porque eles não se converteram. Não é porque o outro insistiu a ir no erro, ou a igreja insistiu em ir no erro, que você vai entrar no erro também. Não, de jeito nenhum. Você vai manter a sua postura. Que na realidade, o que aconteceu com Noé? Noé pregou durante o tempo que pregou,
e ninguém deu crédito. O mundo inteiro se desbandou, mas ele permaneceu firme. E se você olhar o contexto geral mesmo, ele permaneceu sozinho. Os outros foram porque era propósito de Deus, mas se não fosse o propósito de Deus, mas nem a família dele entrava na arca, né? Tamanha é o erro, parece que prevalece sobre tudo. Não é fácil você ficar sozinho, lutando sozinho. Aí entra o problema da solidão, né? Entra o problema da solidão. Ponto 1. No mundo somos simplesmente humanos. Então o autor vai nos levar aqui por um caminho, e a primeira coisa que você tem que ver e perceber é que você é humano. Você é humano. A primeira coisa. Dizia lá os reformadores, há mais de 500 anos atrás, que só existe um jeito de conhecer a Deus. Qual que é o jeito? Conhecer primeiro a si mesmo. Você conhecendo a si mesmo, você vai conhecer a Deus. E para conhecer a si mesmo, começa o pontapé inicial, é que nós somos humanos. Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós precisamos aprender a depender 100% de Deus. Aleluia. Nós somos constituídos de uma fraqueza tão grande, e isso veio por herança. Você recebeu isso hereditário. Todo que nasce da carne é carne. Só se torna espiritual quem nasce do Espírito. E nascimento, você não nasceu porque você dependeu de você. Você dependeu de alguém te colocar no mundo. E a vida espiritual é a mesma coisa. Você não nasce por sua conta. Alguém fez que você nascesse. E esse alguém é o Espírito Santo. Então, nós somos 100% dependentes. Somos humanos. A história bíblica revela que Noé vivenciou grandes milagres em sua trajetória. Em todo o tempo ele foi guiado pela voz de Deus. Ele pôde testemunhar o livramento do Senhor durante o dilúvio. Por um longo período de sua vida, Noé fez tudo de acordo com a orientação divina. Todavia, como humano, ele falhou. Aqui, no ponto 1 aqui, ele continua a ideia da introdução. Na introdução, ele fala da vida natural e espiritual. O que ele pega aqui? Ele pega aqui o período de 100 anos de Noé, o período que ele foi pregoeiro e construtor. E ele então, nesse período, ele atingiu o que nós podemos chamar de o ápice, o ponto mais alto da sua vida espiritual. Durante 100 anos, ele viveu uma vida espiritual lá em cima, aonde ele dependia 100% de Deus. O tempo dele integral era construindo e falando e pregando, 100% na obra, e não lhe faltou nada. Inclusive, ele foi guardado de uma maneira que durante esse período ele não tem um tropeço. Ele andou em retidão com Deus. Sabe aquele período que você vive uma vida espiritual lá em cima? Sabe aquele período que às vezes a gente olha para trás e a gente já tem saudade? Sabe aquele período que você chegou na igreja e todo dia você tinha uma revelação, um sonho à noite, você sabia o que ia acontecer durante o dia? Cada vida como diz a moçada, você está na crista da onda. A vida espiritual lá em cima. Você já está andando com a cabeça no céu. Só falta ser arrebatado. Só falta ser transladado. Um período que você olha e fala, puxa, né? E ele vai nos levar por esse período, por esse caminho aqui. Ele vai repetir isso várias vezes, sabe? Mas ele fala que Noé viveu essa vida espiritual tão grande, mas
No entanto, ele falhou. Por que ele falhou? Por mais espiritual que você esteja, nunca vai faltar tentação na tua vida. Pega a vida de Jesus. No capítulo 4 de Mateus, ali, assim que ele é batizado, ele é introduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele sofreu aquela tentação lá durante 40 dias e 40 noites e venceu. E diz que, está escrito aqui, o inimigo então o deixou por um momento. Depois ele voltou a atacar de novo. Então você vence uma batalha e pensa que já a vitória está garantida, mas meu amigo, o inimigo nunca vai parar de te atacar. Se você baixar a guarda, você beija a lona. Enquanto não soar o gongo, se você pensa que não falteou ele, você nunca tem ele. Toda a fuga dele é estratégica. Ele foge de você, é estratégico. E tem uma, hein? O pessoal que tem experiência com expulsar demônio aí, às vezes vai lá expulsar o demônio ele fala: não, estou indo embora porque você está mandando. Mas que arapuca danada, né? Isso é para o cara ficar soberbo. O cara acredita no certo diabo. Não, está vendo como eu sou? Eu falo, ele tem que obedecer, está vendo só? Que nada, isso aí é estratégia do inimigo, para deixar você orgulhoso, lá na frente ele te derrubar. Então toda a fuga do inimigo é estratégica. Ele vai preparar uma armadilha lá na frente para você. E o bicho é tinhoso. Ele sabe como enganar e como fazer as coisas. Então, vamos continuar aqui. Noé pecou, Noé errou, e ele vai dizer aqui: a história desses dois servos de Deus é uma demonstração de que as fragilidades humanas não são anuladas, mesmo quando cremos em Deus. Então, o fato de você estar na igreja não te dá imunidade parlamentar. Sabe que no nosso governo aí, no tempo do militarismo, os caras criaram uma lei lá para defender os deputados que fala sobre imunidade parlamentar. Então, o parlamentar está imune. Talvez isso vale para eles, mas para nós não vale isso aí. A gente não tem imunidade porque é crente. Porque é crente, não vai pegar Covid. Porque é crente, não vai acontecer mal nenhum porque é crente. Não, nós temos um Deus poderoso. Olha, não vai de jeito nenhum. O judeu tinha uma confiança, que chama uma falsa confiança, que eles colocavam o templo acima de tudo. Então, jamais Deus vai permitir que alguém derrube o templo. Por quê? Porque o templo é de Deus. Não, foi Deus que deu isso aqui para nós, a terra é de Deus. Calma lá. As promessas de Deus não é imunidade do pecado. Não, eu posso fazer o que eu bem quero, o que eu bem entendo, que não vai acontecer nada, coisa nenhuma. Não, olha, o diabo nem vai me tentar. Você é Deus, o único que não pode ser tentado pelo mal é Deus. Você não é Deus. Nós não somos deuses. Nós somos, aqui dentro dessa lição, homens. E homens está sujeito a provas, a tentações. E não se vence a tentação sem depender de Deus. Temos que aprender a depender de Deus. E para isso temos que saber que nós somos homens. Por isso que ele cita aqui Colossenses 3,5: sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza humana, à natureza terrena. Então, a nossa vitória é a cruz, crucificar o velho homem. Considerando nossas fragilidades, destacaremos duas atitudes necessárias para lidarmos com ela. Vejamos. Então ele vai nos ensinar dois pontos aqui para a gente estar lidando com essa fragilidade humana. Então ele divide esse pensamento em duas linhas aqui, ponto A e ponto B. Ponto A:
não transformar exceções em regra. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, Gênesis 9:20. As Escrituras revelam que Noé vivenciou extraordinárias experiências com Deus. Foi o líder que o Senhor escolheu para executar seus propósitos. Ele e sua família foram preservados de um ato de juízo universal que a tudo destruiu. Vivenciou um momento em que estava numa situação de proeminência. Este, porém, foi um tempo de exceção em sua vida, pois a regra era que Noé lavrava a terra, dependendo de suas experiências com Deus. Você pode até se sentir em outro mundo em determinados momentos, mas o êxtase não dura para sempre. Depois de tantas experiências eletrizantes, Noé, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha, voltou a ser o mesmo de antes. Isso também aconteceu com os discípulos, depois de verem Jesus transfigurado. Passado o deslumbramento da visão, descendo do monte, viram-se frente a frente com uma multidão alvoroçada, um pai desesperado e um jovem terrivelmente possesso. Marcos 9, de 1 ao 18. O que ele está querendo nos ensinar e nos passar aqui nesse tópico lá? Com essa frase: não transformar exceções em regra. Na vida espiritual, nós temos experiências espirituais. E ele cita aqui o caso primeiro de Noé e o caso de 3 apóstolos junto com Jesus na transfiguração do monte. Olha, subiu Jesus com mais 3 no monte e Jesus se transfigurou diante deles, e eles viram a glória de Deus, viram a glória do Cristo que estava em carne, mas eles viram essa glória. Isso foi uma experiência tão grande que, lendo lá o texto, Pedro vai tomar a palavra e vai dizer assim: ele falava isso porque estava fora de si, porque não sabia o que estava falando, porque estava assombrado com a experiências espirituais, que você fica, olha, uma experiência muito comum no meio pentecostal: arrebatamento de sentidos. Primeira coisa, essas experiências aí, se você não teve e escuta alguém que teve, olha para a vida dessa pessoa. Você pode confiar nela? Ela tem um testemunho mesmo para estar falando nessa altura, porque essa experiência aqui que Pedro, João e Tiago tiveram, só eles tiveram. Jesus não levou outros com ele. Então, presta bem atenção nessas experiências. Não vá atrás de coisa de YouTube lá que você não sabe quem que está falando. Nisso daí não seja crédulo demais não, hein? Porque a Bíblia ensina a gente a fazer prova daqueles que estão dizendo que têm experiências. Presta bem atenção. Olha para a vida da pessoa. A pessoa tem mesmo cacifra para estar falando isso? E essa experiência é chamada de exceção, né? Está certo nessa linguagem, porque a experiência foi uma exceção. Não foram todos, foram Pedro, João e Tiago. Não foram todos, foram Noé. Uma experiência que é uma exceção. Ou seja, o que significa isso? Você ainda não está no céu, pessoal. Você teve aquela experiência, mas amanhã você desce do monte e vai enfrentar as dificuldades. Você desce daquela experiência e lá embaixo está te esperando tentação, está te esperando cruz, está te esperando sofrimento, está te esperando várias tribulações. Você ainda não chegou no céu, você está caminhando para lá. Como diz o pastor Pedrosa, né? Mas eu fiquei tão triste quando voltei daquela experiência. Estava tão bom lá, né, pastor Pedrosa? Mas isso daí é exceção. Acordou do sonho, rapaz, não, mas ainda está na terra.
você ainda é homem. Quando lá na frente a gente vai ver um pouquinho, vai falar um pouquinho da doutrina da glorificação. Você ainda não foi glorificado ainda não. Oh, mas tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para fazer ainda, né? Desce no monte, lá está um endemoniado, que os cavalos que ficam lá não conseguiu expulsar. Tem demônio para expulsar, que os cavalos não conseguiram, né? E faz por aí fora, né? Então, não faça da exceção uma regra, senão você fica soberbo, ou então fica aquele cara dependente do passado. Não, rapaz, então foi apenas uma experiência para você ver o que te aguarda lá na frente, para ver que o céu é bom, que as coisas são boas, que compensa sofrer por amor a Cristo. Então, ponto B, aprender a servir a Deus em qualquer circunstância. Isso daqui, dentro de uma linguagem teológica, é complicado, mas essa é a maneira de simplificar isso daqui, e vamos ver que é simples de entender. Aprender a servir a Deus em qualquer circunstância. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Gênesis 9:20. Veja que ele está saindo da transição dos 100 anos, aonde ele não trabalhou secularmente, e agora ele vai voltar para o trabalho secular, porque a obra da construção da arca cessou, passou, e a vida continua. Ainda não veio a glorificação, a vida continua. Então veja que ele volta para a circunstância, e quando ele voltou para a vida secular, foi onde ele errou. Ele não errou por ter voltado para a vida secular. É muito comum, e aqui o autor vai citar o caso dos apóstolos, né? E no púlpito geralmente você ouve quando Jesus foi crucificado e passou aquele período dos 40 dias para 50, onde ele ficou aparecendo, que os apóstolos voltaram a pescar. E geralmente no púlpito, quando se fala esse assunto, se fala no sentido de estar falando mal dos apóstolos. Sempre se fala em púlpito no sentido negativo, que eles jamais deveriam ter voltado. Essa lição aqui me abriu um entendimento para ver o negócio de modo diferente. Que assim como Noé teve que voltar a ser agricultor, houve aquele período que eles tiveram que voltar a ser pescadores. Quando Noé voltou a ser agricultor, ele pisou na bola, errou feio. E os apóstolos, quando voltaram a ser pescadores? Veja que a experiência foi diferente. A experiência foi diferente. O que está ensinando isso daqui? Está ensinando uma coisa simples, que você tem que ser crente na igreja, na experiência boa, e tem que ser crente lá fora também. Você tem que ser crente sendo um oficial da igreja, e tem que ser crente na vida secular, onde você ganha o seu pão de cada dia. Em qualquer lugar você tem que ser o mesmo, você tem que ser crente. Olha só que Noé foi um bom crente nos 100 anos, e quando voltou para a agricultura, caiu no erro, né? Caiu no erro. Aí você fala, igual aquela mãe fala, mas você estudou tanto para quê, meu filho? O que adiantou? Um período de experiência sua não te ensinou nada. Como que você vai fazer uma coisa dessa? Então temos que aprender a servir a Deus em qualquer circunstância. A trajetória de Noé revela que a sua vida não é feita somente de experiências extraordinárias. É verdade, hein? Está na igreja hoje. Sabe aquela história lá do filho falou para o pai obreiro, o pai pastor: pai, vamos trazer a nossa cama aqui para morar aqui na igreja. Mas por que, meu filho? Porque na igreja o senhor é totalmente diferente lá de casa. Aqui o senhor é um cara bom, e lá em casa só Deus na causa, né? Só Jesus na causa. O camarada é o maior crente dentro da igreja, fora da igreja. Está vendo que o ensinamento é simples, é facinho?
Às vezes o linguajar complica um pouco, mas a gente vai lá e você simplifica. Você é inteligente, você simplifica o negócio. Então, e ele vai dar vários exemplos aqui, ó. A Bíblia usa várias figuras para nos lembrar quem somos. Algumas delas são pó, erva e neblina. Salmo 103:14. Isaías 46:7 e tal. Aqui nesse mundo somos simplesmente humanos. Nosso descanso e o nosso corpo glorificado estão por vir. Vamos ler Filipenses 3:20-21, porque esse texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, fala sobre a doutrina da glorificação. Quem encontrar, leia aí para nós. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Pode ler, você. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos Salvador, Senhor Jesus Cristo, que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de se sujeitar também a si todas as coisas. Obrigado, você. Vê aí que ele cita que o nosso corpo abatido será transformado à semelhança do corpo ressuscitado do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso daqui? É a doutrina da glorificação. Então, por maior que seja a tua experiência espiritual nessa terra, você ainda não atingiu esse ponto. Por quê? Porque ninguém vai ultrapassar ninguém nesse ponto. Somente acontecerá isso na volta de Cristo, por ocasião da ressurreição. Aí todos vão ressuscitar, os que estiverem vivos vão ser transformados num piscar de olhos, e ninguém vai na frente de ninguém, todos iguais. Doutrina da glorificação. Então, por maior que seja a sua experiência, você ainda não atingiu esse ponto, a não ser que isso vai acontecer com você, igual aconteceu com Elias e Enoque, que foi trasladado. Se não acontecer isso daí, dificilmente vai acontecer, porque a Bíblia só relata 2 casos, né, de transladação. Então, você aguarda o arrebatamento. Enquanto isso, nós estamos na doutrina da santificação e aprendemos sobre doutrina de glorificação também. Se você pegar o próprio Paulo, aqui em Colossenses ele usou o verbo no futuro. Em Romanos ele usa o verbo no passado. Por que ele usa o verbo no passado em Romanos? Porque ele acredita tanto, ele está defendendo tanto a doutrina da justificação, que ele coloca todas as doutrinas tudo no passado. Para ele, ali naquele momento, é como se já estivesse sido glorificado. Mas quando você olha, você estuda direitinho, você vê que a doutrina da glorificação é bíblica, está na Bíblia, mas ela é 100% futuro. E em alguns momentos a gente pode dizer que já estamos, porque a Bíblia também nos autoriza esse tipo de linguagem. A gente tem tanta fé que é como se fosse já. Só que na vida cotidiana você tem que tomar muito cuidado, porque a doutrina da santificação é uma doutrina que é uma escada que deve estar sempre subindo, mas que na realidade a gente às vezes para um degrau e infelizmente às vezes volta 3, 4, quando na realidade deveria, mesmo lento, mas sempre subindo. E ela só vai ser 100% perfeita na glorificação. Porque você só vai atingir 100% de vida espiritual quando Cristo voltar e esse corpo que é falho, que é dominado pelo pecado,
vai se revestir de um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo, aí na realidade jamais pecado na minha e na tua vida. Aí a santificação ela é completada na vida por vir e 100% santo junto com Cristo, semelhante a Cristo, igual a Cristo. O próprio apóstolo que ensinou essa doutrina, ele mesmo disse assim: olha, enquanto estamos na carne, estamos distante de Deus. E aí a gente vive essa vida de gangorra, que parece uma contradição, mas a vida espiritual é assim mesmo. Principalmente no nosso meio pentecostal, que nós gostamos muito de nos guiar por emoção, e na emoção, um dia você é igual Pedro, posta todas as coisas, e no outro dia está chorando amargamente, porque a gente não pode todas as coisas. A gente vive essa vida assim, ó, é uma gangorra, é uma luta natural e espiritual, lutando dentro de você. Página 52, tópico 2. No mundo, as tentações nunca param de existir. Então, volte à realidade. Você teve uma grande experiência, foi visitado pelo Espírito Santo, oh glória, e glória, aleluia, e pula e dança. Mas espera aí, você já saiu do mundo? Não, você continua no mundo, né? Então, pé no chão. Pé no chão, porque as coisas um pouquinho mais complicado. As Escrituras deixam claro que, como humanos, precisamos enfrentar as inclinações pecaminosas da nossa natureza. A história de Noé revela que, mesmo sendo um homem de fé, teve que lidar com as investidas do pecado. Noé, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Que relato triste! Porque Deus não impediu que Noé se embebedasse e cometesse tal pecado? Porque não o impediu de plantar uma vinha? Porque simplesmente não impede que pequemos? Para essas perguntas, a Bíblia Sagrada nos oferece as seguintes respostas. Ponto A: esse é o preço da nossa liberdade. Então, se nós temos tantas promessas, e ele faz várias perguntas aqui, por que Deus permitiu ele plantar a vinha? O interessante, né, que se você prestar bem atenção, toda tentação nunca começa com uma coisa errada. Difícil você discernir aonde está a tentação, porque ela não começa com uma coisa errada. É errado plantar uma vinha? De jeito nenhum. Olha que fruto bom. O irmão falou pelo Tiago Coutinho, tem barreira na sua casa? Você planta uva lá? No sítio. Lá no sítio, né? Mas que coisa boa, né? Que fruto bom. É pecado comer uva? Comprar um pito de uva na feira? O único problema é que está caro, né? Mas veja que o erro na vida de Noé não começou com coisa errada, começou com coisa certa. O inimigo é tão astuto que ele não vai começar a tentação com coisa errada para você, ele vai começar com coisa certa. Difícil perceber, hein? É como disse alguém no passado: o problema às vezes não é a mensagem, às vezes o problema é a fonte da mensagem. Porque você olha para a mensagem assim, está tudo certo, mas e a fonte? Da onde que está vindo? Quem é que está trazendo? Há alguns anos atrás, uma pessoa abraçou a doutrina dos Testemunhos de Jeová. Aí ele mandou um livro para mim, com o seguinte dizer: irmão, olha tudo aí nesse livro, se tiver alguma coisa errada, você me avisa, porque eu não quero ir para o inferno. Aí eu comecei a ler o livro, li lá umas 2-3 páginas, mas o problema é o seguinte, que nessas coisas não tem coisa errada, eles não começam com coisa errada,
Eles começam com coisa certa. É igual, depois de muitos anos, eu tive uma experiência na minha casa, né? O Anderson me mandou uns documentos. Olha, o senhor vai colocar isso aqui na igreja. Você vê alguma coisa errada aí? Eu li duas, três páginas e falei, não, aqui não tem coisa errada. Ele está pegando isso para encobrir o que ele vai colocar de errado. Não tem nada errado nisso aqui. 100% certo, mas ele não vai fazer isso aqui. Ele apenas está usando para encobrir o erro que ele vai colocar. Aí ele tem isso aqui para dizer que está certo. Entraram lá, depois você deu o que deu. Aí você o camarada acredita naquilo lá, e depois você ainda tem que fazer por onde o cara não se desvie, porque não estava certo. Eu vou lá atrás de ficar discutindo teologia de Testemunho de Jeová com a pessoa, se a pessoa abraçou aquilo lá, eu vou perder meu tempo, coisa nenhuma. De jeito nenhum, a pessoa abraçou aquilo lá e vai andando naquele erro lá e acabou. Eu é que não posso entrar naquele erro lá. Então tem que tomar muito cuidado, porque plantar vinha não tem nada de errado, comer do fruto da vinha não tem nada de errado. Eu não vou discutir o vinho aqui, porque aí eu vou entrar numa briga sem precedentes, tá? Não vou entrar nessa questão aí. Mas plantar vinho não tem nada de errado. O problema de Noé é aquilo que Paulo ensina em Gálatas: temperança. Ser temperante. Tudo que Deus criou é bom e é para uso do homem. Tudo que Deus criou na natureza, colocou o homem para controlar e usufruir da natureza. Mas ao mesmo tempo temos que ter temperança. Você pode pegar a coisa melhor do mundo, se você exagerar naquilo lá, vai te fazer mal. Não vai? E depois, por causa da nossa fraqueza humana, quando chega a uma certa idade, você tem que ouvir o médico e o médico fala: você não pode mais comer isso. E vai também para ver. Não, eu tenho fé, Rafael, eu tenho fé. Você tem fé, é? Você sabe que os pregadores de cura divina que cura a gente para todo lado morrem também, não tem? Ele não tem fé? Hã? Rapaz, eu acredito, o dom é para hoje, mas não vai anular o que está escrito na Bíblia. Não anula. O nosso corpo físico está sujeito à corrupção, ou seja, doença e enfermidade. Então, quando chega a uma certa idade, não adianta. Olha para o jogador de futebol, quando atinge 30 e poucos anos, a cabeça manda, o corpo não obedece. Por quê? Porque o tempo é implacável para com todos. Então, vai por aí fora. Nós somos humanos. Enquanto estivermos aqui, vai ser assim. Existe um preço da liberdade. Ele vai tratar aqui sobre o preço da liberdade aqui, e ele coloca de uma maneira bem feliz. Ele é bem feliz no que ele coloca, porque na realidade Deus não impede ele de plantar a vinha, não impede ele de colher o produto da vinha, e não impede ele de fabricar o vinho. Ele é que não soube ter temperança. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Deus, está escrito, Paulo falando aos Coríntios, que Deus é fiel e não vos dará tentação além do que vocês possam suportar, porque juntamente com a tentação Ele dará também o escape. O erro está em mim e em você. Quando se fala em liberdade, essa palavra liberdade, você tem que tomar muito cuidado, porque eu vou pegar aqui essa liberdade e falar no sentido de responsabilidade. Porque a palavra liberdade
Quando Cristo tratou sobre o assunto, o que ele falou? Vocês serão livres se o Filho do Homem vos libertar. Por quê? Porque vocês são escravos do pecado, e sendo escravos do pecado, você só vai ser livre se Cristo te libertar. A linguagem teológica se torna um pouco complicada. Vamos pegar uma ilustração. Tem uma ilustração que diz que um camarada viajante estava indo viajar. Vamos imaginar que seja lá para o lado do Mato Grosso, né? Valdemiro conhece aquela região perto do Mato Grosso lá, e lá tem aquelas fazendas que você vai andando assim pela estrada, e você anda e não vê o fim da cerca, aqueles pastos lá, né? E o camarada estava viajando por uma estrada dessa, e não tinha fim, tinha cerca e aquele gado sumia. Aí de repente ele se depara com uma vaca na cerca, colocando a cabeça do lado de fora da cerca para comer uma moita de capim que estava fora da cerca. Mas existia uma imensidão para ela pastar, mas ela estava com a cabeça fora da cerca, pastando o que estava fora da cerca. Aí o camarada pega essa ilustração e diz assim: olha, a nossa liberdade vai até a cerca. A gente tem uma grande liberdade, mas vai até a cerca. A nossa liberdade não é tão liberdade assim, tem uma cerca. Aí ele diz assim: mas o que essa vaca tinha que fazer com tanto espaço para ela pastar, ela querer pegar a moita de capim fora da cerca? Somos nós, irmãos. A gente tem uma vasta liberdade em Cristo, mas a gente quer fazer o que a vaca estava fazendo, colocar a cabeça fora da cerca. E é isso que a tentação vem. Faça a comparação bíblica com Adão, que estava lá no paraíso, e de tudo ele podia fazer, de tudo ele podia comer, só não, olha só, é uma imensidão, só tem uma cerca, mas foi a cerca que o inimigo foi lá e falou: não, mano, o negócio é bom. E ainda insinuou que Deus estava com medo deles. É que Deus está com inveja de vocês, Deus não quer que vocês sejam igual a eles, né? E os camaradas, Eva caiu na tentação e Adão foi desobediente. Pior que Eva. Pior que Eva. Porque Adão nem tentado foi, ele desobedeceu. Por quê? Porque colocou a cabeça fora da cerca. Então a liberdade que nós temos é uma liberdade vigilada, tem uma cerca, e essa cerca chama-se responsabilidade pessoal. Ele vai nos ensinar aqui nesse ponto aqui, que tudo que nós escolhemos tem uma consequência. Diz aí um ditado aí, sábio e verdadeiro, que toda ação tem uma reação. Você ataca a pessoa, então espera que ela vai te contra-atacar. É um jogo de futebol, né? Você faz um ataque e recebe um contra-ataque. Então, assim, toda ação tem uma reação. Nós temos as responsabilidades. Ponto B aí da 52, tópico B aí da 52. Ainda não nos despimos completamente da natureza terrena. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Olha só que cena, né? A Bíblia Sagrada nos informa que mesmo tendo sido salvos por Jesus, temos de lidar com a natureza terrena. Temos uma dupla natureza. A natureza natural, a natural e a espiritual. A história de Noé ilustra tal fato. Embora fosse temente a Deus, era também um pecador. De acordo com as Escrituras, o mal ainda não foi totalmente eliminado. O apóstolo Paulo não se livrou de tal pesadelo durante sua vida. Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 20. Deixa eu ler aqui para os irmãos esse capítulo, esse pedaço aqui que é muito importante. Romanos 7.
Diz assim, 14 ao 20 que ele disse, né? 15 ao 20. 15 ao 20. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer sai em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que ele está ensinando aqui? Que nós, nessa briga, no nosso interior, habita duas naturezas. A natureza carnal, que recebemos por herança hereditária. Tudo aquilo que nasce da carne é carne. E se estivermos na carne, não podemos agradar a Deus. Mas você pega um camarada que não pensa em Deus, não quer saber de Deus, não vai na igreja, mas pode prestar atenção nele, que ele tem princípios morais. Até porque, se as pessoas, que são a maioria, que não tem Deus, não tivessem princípio moral, essa sociedade, essa vida em sociedade seria impossível. Então, por isso, quem trata desse assunto no mundo teológico vai falar de graça comum. A graça comum é que mantém os princípios morais na sociedade, senão não existiria sociedade. E todo ser humano conhece o que é certo e o que é errado. E de onde vem esse conhecimento? Do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Adão experimentou, comeu, e isso passou para todos. Por isso que a vida moral fora de Cristo, fora de Deus, o homem não consegue chegar na presença de Deus, porque o ser humano sabe o que é certo, sabe o que é errado. E tira um exemplo disso. Quantas vezes o ímpio mesmo já não chamou a atenção que está fazendo uma coisa errada? Por que ele faz isso? Porque ele conhece o que é certo e o que é errado. Existe uma lei no interior da pessoa que traz esse conhecimento. E o que os homens fazem usando esse conhecimento quando ele se torna religioso? Quando ele se torna religioso, que ele não nasce de novo, que ele vem para a igreja querer agradar a Deus, ele então começa a instituir um monte de normas. E haja norma, hein? E haja norma. Você pega aí os filósofos moralistas, você fala, misericórdia, se esse camarada não entrar no céu, ninguém mais entra. Você pega um moralista lá da época 300, lá, Sêneca. O camarada era um moralista de primeira linha. Aí você vai ver a história dele. Ele ensinou o imperador como que ele deveria se livrar da mãe dele. O camarada matou a mãe seguindo o ensinamento do moralista. Conselheiro do rei. É isso que o conhecimento moralista faz. O que o Paulo está tratando do assunto aqui? Ele fala, olha, dentro de mim eu tenho um conhecimento tal. E Paulo tinha mesmo. Mas eu sei o que é certo, mas não consigo fazer o que é certo. Por quê? Porque existe uma lei dentro de mim chamada lei do pecado, que me obriga, suplanta
conhecimento que eu tenho, suplanta, e o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal, antes de piscar o olho, eu já estou fazendo. E essa é a vida natural de todo ser humano que quer agradar a Deus, sem o Espírito Santo, sem Cristo e sem o próprio Deus. É aquela história, se não nascer de novo, é igual a Mancina fala, ó, aquela pessoa está lá, mas não nasceu de novo. Se não nascer de novo, se não aprender a depender totalmente de Deus, todo o meu conhecimento, o seu conhecimento que a gente está falando aqui, não serve de nada. Por quê? Porque na vida natural você não vai conseguir praticar isso. Precisa da ajuda de Deus, precisa da ajuda do Espírito Santo, precisa aprender a depender de Deus. Então nós estamos dentro do assunto aqui que toda escolha é vinda de nós mesmos. Nós temos responsabilidades, como Deus falou para Caim, né? Para Caim, né? Abel, Caim, isso, Caim. Olha, o pecado jaz à porta e a ti compete dominá-lo. Se você fizer bem, porventura não haverá aceitação para ti, mas o pecado jaz à porta e a ti compete dominá-lo. Mas ele tomou a decisão de que o pecado dele não tinha perdão e não aceitou o conceito de Deus. E não aceitou o conceito de Deus. Então a escolha é pessoal, a responsabilidade é pessoal. Nós temos as nossas responsabilidades. E dentro disso nós temos sempre que ter em mente que nós ainda somos humanos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aí ele vai falar aqui, né, que ele vai dizer assim: mas como filhos de Deus recebemos o Espírito Santo que nos dá forças para vivermos em santidade. Então, olha, não é pelo meu conhecimento, é pelo Espírito Santo. Então não adianta. E às vezes o cara, né, o Paulo fala muito sobre isso, né? A ciência incha, mas o amor edifica. Então temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica orgulhoso porque conhece. E aí, o conhecimento, ao invés de fazer bem, faz mal. Então, conhecimento sem o domínio do Espírito Santo vai servir contra nós mesmos. Isso. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, nos afirmamos para tal, andemos em espírito, vigiemos e oremos. Então precisa andar em espírito, precisa vigiar e orar. Deixemos de alimentar a carne e jamais deixemos de confiar na graça, no amor e no perdão de Jesus. Se você pegar lá em Hebreus, lá onde fala que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, se você isolar esse versículo e não ler o seguinte, você até desiste de ser crente. Porque sem santificação eu não vou ver a Deus. Eu isolo esse versículo aí, não leio o seguinte, eu desisto de ser crente. Eu desisto eu abandono tudo, não tem jeito não, eu vou desbandar. Vou fazer o que bem entender, porque eu estou condenado mesmo, não pode isso jamais. Mas aí no versículo seguinte ele fala sobre a graça. Ele fala sobre a santificação e fala sobre a graça. Pode ler lá que você vai ver na Hebreus. Então, sem a graça, você não anda na santificação. Por isso que ele coloca muito bem aqui que nós precisamos aprender a confiar no amor e no perdão de Jesus. Porque enquanto estamos aqui, pecamos, erramos, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Pecado do passado cometido na ignorância e pecado cometido agora. Então, você errou, tropeçou, caiu na tentação, não é o fim.
Existe, enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto estamos aqui, por isso que lá, depois de falar da santificação, ele fala: olhe que ninguém seja atingido pela raiz de amargura, antes pelo contrário, se chegue, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele perdoa. João, na sua carta, trata sobre esse assunto, que tudo foi escrito para nós não pecarmos, mas se porventura pecarmos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Sem perdão não tem vida espiritual. Por isso que eu preciso aprender a ser perdoado e a perdoar também. Porque em família, nós somos uma família não perfeita e cometemos muitos pecados uns contra os outros, e precisamos aprender a receber o perdão e perdoar também. Recebemos o perdão de Deus e perdoamos o nosso semelhante. Oramos pelos nossos inimigos. Se alguém fala mal de nós, nós falamos bem dele. Melhor não, a gente fala bem. Quando eu mudei a primeira vez para a Pauliceia, nas primeiras semanas, a gente não sabia onde comprar água, e peguei um endereço lá, um telefone lá e pedi água. O cara veio entregar água em casa e olhou para a Marcos e falou para nós: você é crente? É, sou. De que igreja você é? Eu sou de igreja tal. Eu falei: não sou dessa igreja também. Sou dessa igreja também, lá em tal lugar. Olha, o nome do cara é esse. Ele falou o nome do cara. Não nem sabia falar o nome dele. Aí a Marcos falou: não, é gente boa, pode ficar lá. Eu falei: não, se ele voltar aqui, você fala que é gente boa mesmo. Vamos falar bem. É gente boa. E o pior de tudo é que a conversa não parou aí, né? Um dia ele chegou lá e entregar água de novo e falou: você sabe que o cara lá, ele sumiu. Ah, não sei não. Sumiu, desapareceu. Aí ele falou: deve estar fazendo alguma missão secreta em algum lugar. Mas não vamos, o cara fala mal da gente, a gente fala bem dele. Encontrei o camarada: não, rapaz, parabéns, você só está faltando chegar no céu. Não, o cara fala mal de você, você fala bem dele. É igual aquela história daquela irmã lá que não falava mal de ninguém, e diz lá a ilustração que o sujeito que foi lá para pegar ela em contradição, né? E ia passando um sujeito na rua, e era o pior elemento que tinha no bairro. Aí o camarada, para tentar, ela falou assim: e aquele lá, que você fala o que dele? Ela olhou, até ele sumir no caminho, e se voltou para a pessoa e falou: olha, ele tem um caminhar bonito, ele caminha muito bem. Era o pior elemento, mas ela achou alguma coisa para falar bem dele. Ele caminha muito bem, ele tem um caminhar bonito. Olha como que ele caminha bonito. E era o pior cara que tinha no bairro. Então a gente vai indo. As tentações nunca param de dizer. Ponto 3 aí, para terminar. O mundo todo erra. No mundo todo erro tem seu preço. A Bíblia Sagrada registra, página 53, a Bíblia Sagrada registra que o pecado de Noé trouxe severas consequências para a sua vida e para a sua família. A transgressão dos mandamentos do Senhor sempre resulta em prejuízo. Há sempre um preço a ser pago pelo pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então sempre tem aquele problema. Mas Deus perdoa? Perdoa. Sim, Deus perdoa. Existem pecados que Deus perdoa e Deus manda, junto com o perdão, um certo castigo. Caso de Davi, caso de Noé que nós temos aqui. Davi pecou, Deus perdoou. Sabe por quê? Porque o pecado que Davi cometeu deveria sofrer a pena de morte, pena máxima. Mas Deus passou dele o pecado, porque Deus quis perdoar, mas mandou junto um castigo. Então existem coisas que a gente faz
Deus perdoa, perdoa. Fraco, errado, falho. Deus conhece a nossa natureza, sabe que somos pó. Mas Deus manda um castigo junto. E o castigo que Deus manda junto nunca é para condenação, mas é para correção, para salvação, para livramento. E aí a gente tem que fazer igual Davi. O Senhor mandou, vamos suportar. O Senhor está castigando, vamos suportar. E vamos em frente, porque aí Noé manchou a sua biografia, né? O que ele fez com o erro dele? Com o erro dele, ele induziu o filho a errar. E o filho dele errando, ele mesmo trouxe uma maldição sobre o filho. Aqui a lição vai terminar falando no Novo Testamento para a gente abençoar sempre. Sempre abençoar. Tua família, teu filho está errando, abençoa. Não faz igual Noé não. Noé fez isso, está registrado, é bíblico, mas sei que no Novo Testamento a gente tem que tomar cuidado, porque devemos sempre abençoar. E ele vai citar aqui até orar pelos nossos inimigos. Oramos pelos nossos inimigos. Noé prejudicou a própria família. Conclusão: quando o Senhor comissionou a Noé, sua idade era de 500 anos. Interessante, ele teve o chamado espiritual aos 500 anos. Às vezes você fica pensando assim, mas eu nunca. Não, cada um tem uma obra a se fazer e tem o tempo certo e a hora certa de Deus. Durante a construção da arca, ele viveu outros 100, e depois do dilúvio, mais 350. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Assim findou a vida longeva desse herói da fé, como a de tantos outros que viveram nesse mundo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus comparou o momento atual com os dias de Noé. Sendo assim, podemos aprender com os seus acertos e erros. Amém? Deus te abençoe e te guarde, e que você possa aprender muito com essa lição. Amém? Deus continue abençoando o pastor Manuel, seu ministério. O texto foi lido aqui na lição, Gênesis capítulo 9, no verso 20 ao 29, eu gosto do verso 29, que deixa bem claro uma coisa. E viveu Noé 950 anos e morreu. Todo ser humano está condenado à morte, a não ser os dois que foram arrebatados, e a igreja será arrebatada. Mas uma coisa irmãos, o pecado é terrível. Noé manchou sua biografia. Quantos homens de Deus manchou a sua vida? Não esqueça o Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, quando estava no auge da fama, chegou na Argentina, tinha mais gente fora do estádio do que dentro do estádio. Aí ele falou assim: nós somos famosos, hein? Chegou aqui no Morumbi aí, eu fui lá. Tinha mais gente fora do Morumbi do que lá dentro do Morumbi. E depois ele conta, falou assim que essas concentrações é que fez ele ficar orgulhoso. E ele estava começando a pecar. E cada vez que ele pecava, mais pessoas seguiam a ele. Não por causa do pecado, mas pelo dom que Deus tinha dado para ele. Ele confundiu o dom que Deus tinha dado com os efeitos da graça de Deus que na vida dele. Ele confundiu tudo. O pecado simplesmente foi levando ele para a escravidão. Ele se tornou escravo do pecado. Saiu do estado que ele morava nos Estados Unidos para um outro estado a pecar. Como se fosse aqui, sai daqui de São Paulo e lá para a Bahia, para o Nordeste, para fazer a coisa errada. Só que, como a Bíblia fala, não existe pecado encoberto, né? Ou é descoberto nesse mundo, ou é descoberto na eternidade. Adianta viver uma vida toda e manchar nosso nome, a nossa biografia? Quantas pessoas não têm pensado nisso, irmãos? Quantas pessoas? E não adianta, irmãos, você pode falar o que você quiser falar, não adianta. Tem pessoas que, como diz a Bíblia, né? A Bíblia fala assim: quem tem ouvido, todo mundo tem buraco na cabeça, mas ouvidos são poucos. Tem buraco entre um lado e sai para o outro, né?
não houve nada, né? Deus continua com o pastor Rodnel, os irmãos aqui presentes. Logo mais às 17 horas sai das irmãs e às 18 horas o culto de gratidão a Deus. Que Deus venha nos abençoar. Ontem eu fiquei maravilhado, eu cheguei em casa alegre, né? Culto abençoado, né? Você ficar, né? Como é gostoso, né? Como é gostoso. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Senhor amado, muito obrigado, meu Pai, por esta manhã, Senhor. Obrigado, meu Deus querido e Pai celestial, pelo teu amor e pela tua bondade, meu Pai. Te agradeço por essa aula, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Que nós venhamos, ó Pai, que não manchar a nossa vida, Senhor. Porque, Senhor amado, muitos têm manchado por falta, Pai querido, de vigilância, Pai. Que nós venhamos a perseverar, meu Pai querido, na tua presença e perseverar no teu ensinamento, Senhor. Que nós venhamos a crescer a cada dia mais. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos leve em paz para nossos lares, no nome dos teus anjos para nos guardar. Livra-nos do mal, de toda seta do mal, de toda obra do mal, do homem do mal, da língua do mal, de toda seta de embaraço. Livra nossas vidas, abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo, sejam conosco para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? O grito dos vencedores. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique em paz e Deus em paz seja convosco.